hoje eu quero te mostrar que você pode ganhar muito mais dinheiro apenas mudando o dia do mês que você faz os seus investimentos. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e hoje eu quero te falar qual o melhor dia do mês para você comprar as suas ações e fundos imobiliários e receber mais dividendos na sua conta. De maneira geral, existem 2 dias interessantes aí que você pode adotar. O primeiro é o dia em que as ações e os fundos imobiliários pagam dividendos. Por quê? Porque nesse dia, normalmente as pessoas esperam um mês inteiro para ir lá receber os dividendos e só depois vende aqueles ativos. Então, no dia que você recebe aquele dividendo ali, normalmente aquele ativo, aquela ação, aquele fundo imobiliário, ele se desvaloriza um pouquinho, justamente porque quem recebeu os dividendos, que queria só os dividendos mesmo, começa a vender. Então, naquele momento, tende a ter uma quedinha ali. E o segundo é o dia da data com, ou seja, no máximo ali um dia antes da data X. Se você não entendeu ainda o que é data com, o que é data X, eu vou deixar vídeo no final falando, tá? O que é exatamente cada uma dessas datas, mas de maneira geral, é como se fosse o seguinte: as empresas, elas costumam dizer assim, galera, tal dia, se você tiver as nossas ações, as nossas cotas dos fundos imobiliários até tal dia, a gente vai pagar dividendo para você. A partir desse dia, a gente não vai pagar. Esse a partir desse dia a gente não vai pagar, a gente chama de data X, ou seja, ex-dividendos, algumas pessoas falam. Então, a partir desse dia, mesmo que você compre, você só recebe no próximo mês ou na próxima vez que aquela empresa for pagar dividendos. Se você comprar na data com, é aquela data que, se você estiver ali com aquela empresa, juntinho, amiguinho, ele vai lá e vai falar: não, beleza, você estava comigo, então eu vou te remunerar. Para quem gosta de comprar fundos imobiliários todos os meses, por exemplo, é interessante focar na data com, porque se até tal data eu tiver e aí eu comprar, e aí no próximo mês eu já receber dividendos, por que eu vou esperar passar essa data para ficar mais um mês sem receber nada? Porém, se o seu foco são ações, nesse caso as ações elas costumam falar que vão pagar dividendos com prazo muito longo. Então compensa mais, às vezes já até passou, ela fala em junho que quem tinha ações em janeiro, ela vai pagar um percentual X de dividendos. Então, quando isso acontece, você não tinha aquelas ações lá atrás, compensa você ir comprando e aguardar um pouco mais. Não é nenhuma recomendação, tá, gente? É só uma coisa que normalmente acontece, não é regra, tá? Que isso fique bem claro aqui. Nesse dia, costuma ter uma quedinha ali e aí você vai poder aproveitar essa oportunidade. Mari, é recomendação? Não é recomendação. É uma coisa que eu venho percebendo, que outras pessoas já falaram aqui no YouTube em geral, e vocês podem dar uma olhadinha para ver se faz ou não sentido. Beleza, agora que você entendeu isso, como é que você faz para saber quando você vai receber dividendos dos seus investimentos ou dos investimentos que você está pensando em colocar aí na sua carteira? Nesse momento, algumas pessoas devem estar se questionando: ué, mas a ação não paga dividendo todo mês? Fundo imobiliário não paga dividendo todo dia X? E a resposta é que não, tá? Cada fundo imobiliário pode pagar no dia que ele bem definir. Cada ação, porque é um pedacinho de uma empresa, essa empresa pode definir a data que ela bem entender para pagar os dividendos proporcionais. Então, muitas ações pagam uma vez por ano, até para ter uma base ali do que ela realmente teve de lucro ou não e distribuir só o restante. Então, tem esse ponto aí. Os fundos imobiliários, a maioria paga por volta do dia 15 ali, mas tem fundo imobiliário que paga dia 13, dia 14, o outro paga dia 16, o outro paga dia 17. Então, assim, na média, tem a data de pagamento do dia 15 e do dia 20, mas cada fundo imobiliário pode definir uma data diferente
e cada mês isso pode mudando também. Então, para ficar isso mais claro, eu vou mostrar aqui para vocês um calendário de dividendos, uma agenda de dividendos dos investimentos que a gente pode estar sempre olhando para ter essas informações. Eu peguei aqui o site do Investidor 10. É o único que tem isso aqui? Não é o único, mas eu achei legal por conta de uma coisa aqui. Ele traz a logozinha, o nome da companhia, ou seja, daquela ação ou daquele fundo imobiliário, e o código, porque muita gente faz confusão com isso daqui. Então, ele mostra aqui, por exemplo, no dia 7 de abril é a data para essas ações aqui, ó. Então, quem tinha essas ações vai receber de JCP, ou seja, de juros sobre capital próprio, 8 centavos na data do dia 31/7. Vai receber também 8 centavos na data do dia 29/9, tudo esse ano. Na data do dia 31/8, também 8 centavos. E por aí vai, tá? Então, tem vários programação de pagamentos aqui dessa empresa. Tem aqui de outras empresas, por exemplo, mais conhecida aqui, a Vivo, vai pagar dividendos aí no dia 18/4. Então, nessa data aqui, normalmente, lembra que não é regra, o ativo, ou seja, essa ação, tende a se desvalorizar um pouquinho, tá? E aí, qual que é a data com? Até dia 29 de abril. Então, até dia 29 de abril, comprou ações da Vivo, você vai receber aqui no dia 18, 8 centavos de JCP. Ah, Mari, mas e os fundos imobiliários? Você pode vir aqui em cima, tá? E mudar aqui, ó, ativo. Ao invés de ações, você vem e coloca fundos imobiliários. E aí que vai ter, ó, esse fundo imobiliário aqui, o FISC, você tem que ter ele até o dia 15 de julho para receber esses R$ 5,61 no dia 31/12 desse ano aqui. Ou seja, provavelmente é um fundo imobiliário que teve liquidação e aí ainda não sabe o dia necessário que vai pagar ali. Algum BOzinho. Mas temos aqui, ó, algo mais preciso. Por exemplo, esse fundo aqui, o CRFF, ele vai pagar 63 centavos lá no dia 11/11 de 2023. Então, assim, alguns fundos imobiliários já deixam isso aqui programado, principalmente fundos pequenos, que às vezes está tendo liquidação ou alguma coisa do tipo. Se a gente desce aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, dividendos com data com em março de 2023, que já está mais dentro ali, que iria receber ali provavelmente em abril. Então, aqui já tem uma listinha. Se a gente pega o próximo mês, e aqui tem muitos fundos imobiliários, e aí várias datas também, ó. Dia 19 de abril, quem tinha esse fundo imobiliário aqui ou comprou até do dia 19 de abril, vai receber aí 8 centavos no dia 27/4, ou seja, nos próximos dias aí na data que eu tô gravando esse vídeo. Quem tinha até o dia 20 vai receber no dia 28/4 esses R$1,10 desse fundo imobiliário aqui. Um outro site que eu até gosto mais quando o assunto é fundo imobiliário é o Funder Explorer, que eu já mostrei várias vezes aqui para vocês. Quando a gente vem aqui em ferramentas, por exemplo, a gente pode vir em rendimentos. E aqui a gente tem uma base mais clara do qual é o dia de base de praticamente todos os fundos imobiliários. Então a gente tem aqui rendimentos e amortizações. E aqui a gente consegue ver uma lista, ó, com o código dos fundos imobiliários e a data base. Se você olhar essa data base aqui, a maioria paga entre o dia 20, tá? Aqui tá falando a data base, mas ó, data de pagamento dia 28, aqui tem dia 27, 26, é aquilo que eu falei, fica meio que intermediário. Mas normalmente a data base é o dia 20, do dia 15, na verdade, ao dia 20. Mas, ó, tem data base aqui do dia 10, tem data base aqui do dia 3/4, por exemplo. Então, o que que a gente tem que fazer? Pegar a nossa listinha de fundos imobiliários e dar uma olhada em qual é a data base desse fundo imobiliário. E aí, toda vez você vai ter que olhar? Não. Se a maioria dos seus fundos imobiliários fica por volta ali do pagamento todo dia 20, que é o meu caso, que é a data base ali,
O que eu, Mari, vou fazer? Vou pegar ali os dividendos que eu recebi, somar com o meu aporte e vou lá e vou investir um pouco mais. Se eu quiser comprar antes dessa data para receber já no próximo mês, eu vou pegar os principais fundos imobiliários, as principais ações que eu tenho e ver quando normalmente é a data ou seja, a data que eu tenho que ter ali para receber já no próximo pagamento. Se para você não faz muita diferença, se você já recebe seu salário, manda para a corretora e faz seus investimentos, ok. Mas depois de um tempo, o que acontece? Faço meus investimentos no começo do mês, recebo mais proventos, não que você não receba picadinho ao longo do mês, mas recebo mais no final do mês. E aí, eu junto com o próximo aporte, ou eu entro de novo na corretora para fazer um novo aporte e reinvestir aqueles dividendos. Então, por questão de organização, para mim faz mais sentido todo final de mês eu vou lá e faço meus investimentos. Normalmente, ele por volta do dia 20. Porém, lembra que eu falei para vocês das regrinhas, da questão de data conta, da questão do dia que paga os dividendos? Chega um certo momento que as pessoas param de especular, começam a estudar um pouco mais e começam a ter essas mesmas percepções. E nesse momento, a gente vê incoerência, ou seja, isso deixa de fazer sentido. E é por conta disso que eu gosto de falar para vocês. Gente, faz os seus investimentos baseado no que faz sentido para você. Se para você é melhor você tirar o dinheiro da sua conta e já investir todo mês no começo do mês, não tem problema nenhum. Não é regra, você não precisa seguir isso aqui à risca. Porque quando a gente segue comprando bons ativos, a gente tem uma média de preço interessante e a gente segue recebendo dividendos ao longo dos tempos. E é aquele negócio, quanto mais gente comprando, maior fica o preço. Quanto menos gente comprando, menor fica o preço. Ou quanto mais gente vendendo, né, também o preço reduz. Reduziu o preço, às vezes o seu retorno, o seu dividendo ali proporcional fica maior. Então isso também pode acontecer e é uma coisa da gente analisar aí. Agora que você entendeu essa parte, eu necessito te explicar um negócio aqui que pode lascar com a tua vida se você fizer. E não é brincadeira não, tá? São duas coisas na verdade. A primeira vai de encontro com o que eu acabei de falar, que é a questão de, comprou porque caiu um pouquinho, então tem muita gente que deixa para aportar e fica entrando na corretora toda hora para ver, não caiu, vou comprar. Não caiu, vou comprar. Então, galera, o que eu aconselho vocês? Entra no site do RI, do seu fundo imobiliário e da ação que você está investindo, cadastra seu e-mail lá. Todo fato relevante, toda informação que você precisa saber, toda a data que eles vão pagar dividendos, você vai ser o primeiro a receber lá no seu e-mail com um documento formalzinho, bonitinho, falando tal dia é a data com, tal dia vai ser a data X, o valor vai ser tal e a gente vai pagar tal data. Não fique entrando na corretora todo dia para ver essa oscilação, você vai ficar doido. E a segunda coisa é justamente o dia máximo para você vender. Não existe aí um dia para dizer que é o melhor dia para você investir. Vai muito de cada ativo, vai muito de cada pessoa, de cada perfil, mas existe uma data limite para você fazer vendas. E aqui não é uma recomendação, mas é algo que eu carrego para mim, tá? O que acontece? Vender um fundo imobiliário com lucro, ou vender uma ação com lucro ali, que o valor da sua venda passou de 20 mil. O que você tem que fazer? Gerar DARF para pagar o imposto sobre os seus ganhos. Ativo e prejuízo, não paga imposto, mas se você teve ganhos, você precisa pagar imposto. E aí o que acontece? Se você vender depois do dia 26 do mês, principalmente se tiver feriado e não for dia útil, vai demorar para acontecer o processo que a gente chama de liquidação. Toda vez que a gente compra ou vende, não leva 2 dias úteis para cair ou sair o dinheiro na tua conta? Leva. Então, por conta disso, se você comprar depois dessa data, pode ter divergência aí nos cálculos e isso pode dar uma dor de cabeça no futuro. Eu não sei se ficou muito claro para você, mas no final do ano, por exemplo, quem gosta de comprar, teve muita gente que comprou no dia 29/12. Aí gera aquela dúvida. Lá na minha declaração, eu vou lançar
porque só foi liquidado, que a gente chama, lá em janeiro. Eu vou lançar que eu tinha em dezembro, porque eu comprei em dezembro, eu vendi em dezembro, ou eu vou lançar em janeiro. Fica confuso e a Receita não deixa isso claro. Então, para fugir disso daí, eu, Mari, não invisto depois do dia 26. Pra galera que tá tudo bem, não tem problema com isso, ok. Eu não gosto de ficar com dúvida com relação a imposto de renda, com relação a imposto de DARF que eu tenho que pagar. Então eu evito fazer operações depois do dia 26. Pra você que ficou até o final e gostou da dica, não esquece de deixar o seu like e se inscrever, porque eu te espero no próximo vídeo aqui do canal, hein? Tchau!